Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países da América Latina, a América do Norte, o Caribe e Europa, todos os lugares, lá na Europa, África, Espanha, Suécia, Holanda, Itália, Inglaterra e demais lugares, e todos os que estarão escutando este áudio nesta ocasião de hoje, quinta-feira, 3 de novembro deste ano 2022. Que Deus os abençoe grandemente e Deus continue nos abrindo as Escrituras, o entendimento, para compreender todas essas profecias que nas Sagradas Escrituras nos mostram o que seria no fim do tempo para se cumprir no meio da igreja do Senhor, na etapa e era de ouro, a etapa da era da pedra angular, e assim cumprir cada uma delas ao seu devido tempo. Nos diz o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, ele escreve ES, ou seja, Espírito Santo, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ele escreve ali Apocalipse capítulo 10, do 1 ao 11 e 5 de 1 ao 14. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e então, no fim dos dias, levantarás para receber a tua herança. E ele escreve aqui, em cima na Bíblia, as profecias do arcanjo Gabriel e seu cumprimento. E aí escreve quem é o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Esse é o tema desta pequena conversa, as profecias do arcanjo Gabriel e seu cumprimento. Ele aqui nesta ocasião, quando está mostrando a Daniel tudo o que estaria ocorrendo
no capítulo 10 e capítulo 11. Aí o nosso irmão William escreve nessas escrituras em cima, na margem de cima, o arcanjo Miguel é igual, ou coloca um traço, o príncipe dos hebreus. E escreve arcanjo Gabriel é igual, aí escreve é igual, o príncipe dos gentios no espiritual e no político. Na mensagem, a grande pirâmide do Senhor Jesus Cristo, pregado em 20 de setembro de 1987 aqui em Caiê, Porto Rico, diz: ele não foi compreendido, veio para o que era seu e os seus. Esse monte, essa pirâmide, não compreendeu. Ele continuou em frente, sabendo que somente as pessoas que subissem a etapa, a era na que ele se encontrava ministrando, eram as únicas pessoas que podiam compreender seu ministério, sua mensagem, sua presença neste planeta Terra. Ele falava certas coisas que não eram entendidas pela raça humana. Até em nosso tempo há pessoas que ainda não compreendem a linguagem do Senhor Jesus Cristo. Para compreendê-lo, é preciso subir à mesma etapa em que ele se encontrava naquele tempo. João Batista não pôde subir. Seu ministério concluía na 7ª etapa, ou era, da Igreja Hebraica. E aqui, vejam aqui o que diz o reverendo William Branham, no livro da 70 semana de Daniel. Neste vou ler a página 117, talvez pare um pouco nos outros livros. Diz, agora, porque eles estão em forma, vê onde eu tenho isso formado aqui como a pirâmide. O levantamento dos santos faz a marcha para a glória. Vocês entendem isso agora? Cristo, a pedra angular, a pedra rejeitada, o olho que tudo vê. Ele escreve a pedra, o olho. E em cima aí, onde ele diz, vê onde eu tenho isso formado aqui como a pirâmide, aí ele desenha a pirâmide de uma parte das eras, o olho que tudo vê, vindo exatamente como a Bíblia disse. E Daniel disse que ele observou essa era gentia até que a pedra, e escreve Cristo, saiu da montanha. E escreve igreja. E sublinha muito a montanha. Escreve igreja. A que não foi cortada com mãos. Eles nunca colocaram a pedra angular sobre essa pirâmide. Essa não foi cortada pelas mãos do homem. São as mãos de Deus que cortaram a pedra. Vê você isso? E o que fez isso? Isso pegou a imagem exatamente nos pés e a quebrou em pedaços. A moeu até o pó. Aleluia. O que aconteceu nesse tempo? Na vinda dessa pedra, subiu a igreja à glória, no rapto. Porque isso terminou a dispensação gentia. Deus o terminou, a vinda dessa pedra. E escreve Apocalipse 10, 1 ao 11. E nesse lado escreve a pedra, rapto, e desenha aí a pirâmide e as eras, embaixo, a parte de baixo das eras, e escreve a vinda da pedra, termina a dispensação gentia. Vejam como a dispensação gentia termina com a vinda da pedra. Vamos nos deter aqui um momento para passar a mensagem uma vez mais, Senhor, pregado domingo 2 de agosto de 2015 em Caiê, Porto Rico. Diz na página 13,
Embaixo diz: todos os crentes em Cristo estiveram esperando em diferentes eras, desde o dia de Pentecoste até aqui, estiveram esperando a segunda vinda de Cristo. Em espírito veio no dia de Pentecoste, mas a segunda vinda de Cristo ainda não foi cumprida para a igreja, mas será cumprida neste tempo final. E isso é o que o sétimo selo contém. É a segunda vinda de Cristo. Mistério que será revelado à igreja e dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam como ali, nesse tempo, quando ele esteve nos falando que ainda a dispensação da graça estava por terminar ou estava ainda aberta e que estava por terminar, por concluir, a vinda da pedra é a que coloca fim à dispensação da graça. Ou seja, que ao final, já aí tem que estar esse entrelace, o qual, com a vinda dessa pedra, é que ocorre esse silêncio no céu. Porque Apocalipse 8 nos fala desse silêncio no céu, quando é aberto o sétimo selo, o qual, no livro de citações, nos fala algo ali na página 86, parágrafo 731 diz, pero recuerden, página 86, parágrafo 731 diz: mas recordem, estes selos estão prontos para serem abertos e o Cordeiro veio desde o santuário de Deus, avançando para frente. Espere que nós cheguemos lá naquela hora. Tome essa meia hora que é silêncio. O santuário está cheio de fumaça. Não há mais intercessão, o sacrifício saiu. É um assento de juízo. Não há sangue, já não há mais sangue nele, porque o cordeiro coberto de sangue se afastou, saiu dali. E ele escreve meia hora, uma pedra angular, e escreve a meia hora de silêncio, desde que o cordeiro deixa o trono do Pai como intercessor. Agora veja o que estará ocorrendo aqui na terra enquanto essa meia hora começa no céu, que é onde no livro dos selos, página 80, diz que quando esse anjo se apresenta, aí, ou seja, se apresenta aí no céu, aí começa uma obra na qual estariam ocorrendo uma série de eventos proféticos aqui na terra. E isso produz essa meia hora de silêncio. Página 80 do livro dos selos diz: então saiu o Cordeiro e seus dias de intercessão tinham cessado, os dias de mediação. Então é quando este anjo aparecerá. Espere até que cheguemos aos mesmos selos, ele dirá: o tempo não será mais. Então entra a meia hora de silêncio. E note bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora do sétimo selo. Primeiro Deus. E o que é o sétimo selo? A segunda vinda do Senhor. O sétimo selo para a igreja é a vinda do Senhor. E a sétima trombeta é Moisés e Elias, os anjos. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E o que estaria ocorrendo na terra? Veja o que ele diz, escreve num papel, num caderno, escreve: é aberto o sétimo selo, e o anjo forte que descendo do céu nele,
será aberto enquanto o sétimo anjo está na terra na meia hora de silêncio. Quem estaria na terra durante essa meia hora de silêncio? O sétimo anjo. E esse sétimo anjo é o sétimo anjo dispensacional. E esse era quem estaria dando cumprimento a vinda dessa pedra que vai ferir nos pés de ferro e de barro de oleiro, a qual é uma pedra não cortada com mãos, mas que são as mãos de Deus que cortaram essa pedra. Continua dizendo aqui onde nos detivemos. Vamos às 70 semanas de Daniel. Depois continuamos lendo ali na mensagem uma vez mais, Senhor. Mas veja o que continua dizendo aqui o irmão Branham diz. Acostumava algumas pessoas virem aqui na igreja, um homenzinho e sua esposa. Eles tomavam a Bíblia e colocavam em algum lugar e iam cantando. Estou buscando por essa pedra que estava rodando na Babilônia, indo para casa. Eles diriam, buscando por essa pedra que vem rodando na Babilônia. Ali ele está. Cristo é a pedra. Ele escreve a pedra. Ele não foi nascido de homem. E ele escreve seminário. Ou seja, que não foi nascido de nenhum seminário. Ele não foi nascido de homem, ele foi nascido de Deus. Ele está vindo por uma igreja que foi nascida outra vez pelo Espírito de Deus, porque a força dessa pedra angular corre através de toda a igreja como um imã. Recordo quando estava aqui olhando essa fábrica, nesse tempo quando eles estavam formando todas essas coisas, fragmentos jogados ali, eles varreram, essa grande pedra veio e os recolheu. Essa grande pedra imantada e recolheu tudo porque era imantado para ela. Temos que ser imantados para essa pedra angular. Essa pedra angular é o Espírito Santo, Cristo. Ele escreve ali pedra e escreve Apocalipse 7:2. E cada um de nós que temos esse magnetismo do Espírito Santo, quando essa pedra golpeia a imagem, a igreja fugirá para ela. Volta à glória. Ela será tomada no rapto dos santos quando ela sai nesse dia. E ele escreve, a igreja fugirá para a pedra angular. E continua dizendo aqui nesta mensagem. Vamos ir um momentinho aqui a essa mensagem, o trono do Senhor Jesus Cristo. Lembrem, paramos uma vez mais, Senhor. Na mensagem, o trono do Senhor Jesus Cristo, pregado 31 de janeiro de 1988, diz: o Senhor, em Bogotá, Colômbia, o Senhor Jesus Cristo, 2000 anos atrás, quando apareceu no meio da raça humana, apareceu no ciclo divino correspondente à eternidade. Apareceu na era oitava. Sendo assim, Jesus, o mensageiro oitavo da igreja hebraica. Por isso, veio para o que era o seu e os seus não o conheceram. Ele veio como o mensageiro oitavo da igreja hebraica. Veio como anjo do pacto naquele tempo. Ele sendo o mensageiro da era oitava, a era eterna, a era do trono, o Senhor Jesus Cristo sendo seu mensageiro, se tornou o trono de Deus. Por isso, Deus disse, este meu filho amado, no qual me agrado morar. Mateus 17:5. O Senhor Jesus Cristo, sendo o trono do Pai, estabeleceu a era do trono e a misericórdia de Deus. Estando em seu trono, Jesus, ele podia dizer, em seu tempo às pessoas, teus pecados são perdoados, porque essa palavra não era a palavra de um homem, era a palavra de Deus saindo do trono.
Jesus disse, as palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo, mas como eu escuto o Pai falar, assim eu falo. São João capítulo 12, versículo 49 agora. Vejam que nesse tempo de pedra angular, onde estava ali, quem estaria saindo do trono do Pai, ou seja, na terra, o qual seria o trono do Pai, Jesus, ele ali estabeleceu esse trono nele, ou seja, com ele, com sua presença, estava ali a era do trono, porque era Deus no meio da raça humana e, consequentemente, tinha que ter na terra onde morar. Deus estava em Jesus. E ali estava o trono, e estava a misericórdia de Deus. Ou seja, que o mesmo que ocorre neste tempo final, onde o irmão Branham ali nos fala, na página 369, e vamos ler este extrato aqui, ou esta porção do livro dos selos, já lemos, mas vamos ver aí, para que tenham tudo o que Deus está cumprindo nessa etapa de pedra angular, o qual são as profecias que o arcanjo Gabriel trouxe a Daniel, o qual sabemos que é o Espírito Santo. Gabriel é igual ao Espírito Santo, ou o Espírito Santo é igual a Gabriel. Escreveu em várias ocasiões o irmão William. E o que esteve também falando ao apóstolo João. Recordem que Daniel escutou o mesmo que João escutou. E escutou os trovões. Isso ele escreveu, vamos ver aqui rapidinho se encontramos. Vejam. No capítulo 9 de Daniel, na parte de cima, capítulo 9 por aí, entre o 9 e o 10, ele escreve, Daniel escutou os trovões, assim como João, o Apocalipse. Assim como João Apóstolo, corrigiu. Daniel escutou os trovões, assim como João o Apóstolo. Vejam. Por isso a Daniel foi dito, não escrevas essas coisas, bem o mesmo que foi dito a João. Agora vejam aqui, como neste tempo final, o que estava se cumprindo ali na primeira vinda do Senhor, estaria sendo cumprido neste tempo final, no cumprimento da meia hora de silêncio, quando isso estivesse aberto, o sétimo selo no céu, isso que estaria ocorrendo durante essa meia hora de silêncio na terra. Agora notemos página 369 embaixo. Agora notemos nos dois últimos versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. A palavra vindicada escreve Elias. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol, todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão as pedras e os montes que os escondam da própria palavra, da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam, escondei-nos, nos escondei da ira do Cordeiro. Ele é a palavra, eles tinham zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada. E ele escreve, aí do lado, tinham ouvido o que vinha. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E ele escreve no anjo de Jesus, vírgula, Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam.
E escreve também do outro lado a palavra encarnada. Já era muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus por última vez. Por última vez. Ele escreve misericórdia por última vez. E aí é que ele escreve embaixo: Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Continua na página 370. E quando a pessoa rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. Aí escreve, desenha uma estrela de Davi. Então aí se encontravam. Não tinha nem onde se esconder. Então, aí se encontrava, não tinha nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e às rochas, caiam sobre nós, e escondei-nos da cara daquele, escreve juiz, que está sentado sobre o trono, e escreve trono de Davi, e da ira do cordeiro, e escreve leão. Eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar o seu. E escreve, com Elias e Moisés, reclamação. Eles clamaram aos montes e às pedras. E escreve, reinos e governantes oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E ele escreve, não havia sangue no propiciatório. Mas vejam, como assim como no tempo de Jesus, aí o nosso irmão William nos falou. Vamos ler essa partezinha. O Senhor Jesus Cristo, sendo o trono do Pai, estabeleceu a era do trono e a misericórdia de Deus estando em seu trono. Jesus, ele podia dizer, em seu tempo as pessoas. Ou seja, estando em seu trono, Jesus, ele podia dizer às pessoas em seu tempo, seus pecados são perdoados, porque essa palavra não era a palavra de um homem, era a palavra de Deus saindo do seu trono. E o trono, nesse tempo, era Jesus. Em sua primeira vinda. Onde estava a misericórdia de Deus? No trono humano, Jesus. Depois, quando houve a realização e cumprimento do qual ele tinha vindo a esse planeta Terra para cumprir uma das profecias na qual ele tinha que dar a vida para que assim se cumprisse a Escritura. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz. Ele, ao cumprir essa profecia ali na cruz do Calvário e fazer essa obra de redenção aí na cruz do Calvário, quando subiu ao céu, ali estava colocado, ou colocou o sangue no trono celestial, no trono do Pai, o qual esteve fazendo intercessão por todos estes 2000 anos que transcorreram. Mas vemos que esse assento de misericórdia já terminou. Já no trono, como nos diz aí que lemos no livro de citações, o trono já é um trono no qual não está o sangue, mas que está fumegando, cheio de fumaça durante esse tempo da meia hora de silêncio. Página 86, parágrafo 731, onde lemos aí o que o irmão William escreveu. A meia hora de silêncio, desde que o Cordeiro deixa o trono do Pai como intercessor. E nessa parte aí no final, o irmão Branham diz, o santuário está fumegando, cheio de fumaça, não há mais intercessão, o sacrifício saiu. É um assento de juízo. Não há sangue nele jamais, porque o Cordeiro ensanguentado se afastou, saiu dali. Ou seja, que já neste tempo da meia hora de silêncio, não há sangue, não há
misericórdia no trono do Pai. É um assento de juízo, já não é um assento de misericórdia. E ele aí, na página 369 do livro dos selos, onde ele escreve ali, Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Vejam onde encontramos, nesse tempo final, a misericórdia de Deus, a qual é para os eleitos escolhidos de Deus, que estarão neste tempo final se preparando para obter a fé de rapto. E na mensagem, uma vez mais, Senhor, vão vendo tudo o que ocorreu na primeira vinda do Senhor e o que está ocorrendo na segunda, no cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos. Recordem que a vinda do Senhor é com seus anjos. E o irmão Branham nos disse que seria paralelo em tudo. Na primeira vinda ali estiveram os ministérios de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, na adoção de Jesus, quando ia ser adotado. E neste tempo final estaria ocorrendo o mesmo. Vamos ir aqui. Na mensagem onde nos detivemos uma vez mais, Senhor, continua dizendo: quem receberam a Cristo em Espírito Santo no dia de Pentecostes? Os crentes em Cristo, os quais o estavam esperando conforme o que Cristo disse. Não saiam de Jerusalém até que sejam investidos do Espírito Santo de poder do alto. E nos detemos um momentinho aqui, vamos. Aqui a mensagem. Gostaríamos de ver Jesus pregado 8 de fevereiro de 1961. Diz: agora, se vocês somente nos suportam uns quantos o viram falhar? Não falha, porque Deus não pode falhar. Deus enviou isso, e é tão real para mim como é para vocês beber água. Eu estou tão confiado de que Deus vai se mover em cena, como estou em pé nessa plataforma nessa noite, porque é sua promessa. E se Ele faz isso, então isso mostrará que Ele é o mesmo Messias regressando. Agora, a quem? Não aos de fora, às grandes organizações e coisas, mas aos eleitos. E ele escreve aos eleitos, se mostrará. Vem a igreja. Vem o que eu quero dizer? O seu. Vocês dizem, por que você não tem um programa grande de televisão? Ele enviou o seu, o eleito, o chamado a sair fora, não ao formosamente. Jesus não tinha exibicionismo. Ele não era um exibicionista. Eles disseram: por que não se afasta desse montão lá do rio? Você está perdendo o teu tempo com um montão de santos giradores. Vocês vêm? Vem aqui e mostre a Caifás o que você pode fazer. Ele nunca o fez. Vem? Ele era simples, humilde, silencioso. Ele veio ao seu. Ele se revelou ao seu, diante dos judeus. Aqueles que o rejeitaram, eles se separaram eternamente. Aqueles que o receberam e creram nele, seus nomes são imortais e serão para sempre. Correto. E ele escreve ali: os que o rejeitaram se separaram eternamente, mas os que o receberam, seus nomes são imortais.
Agora, yo no soy él. eu não sou ele. Yo solo soy su Eu hermano. somente sou seu irmão. Yo soy su hermano. Eu sou seu irmão, siervo de um Jesucristo, servo de Jesus Cristo, enviado aqui com meus enviado irmãos, aqui com meus e com irmãos ustedes e aqui, com vocês aqui, com um dom para que com um manifiesta, dom que manifesta. E se tivesse tempo para levar por toda a Bíblia essa semana e provar a vocês, escritura após escrituras, as provas infalíveis, que essa é a hora para eles. Não permitam que passe despercebido, vem? Mais adiante diz, e vocês, quem gostaria de vê-lo? Se ele vem e faz a mesmíssima coisa nessa noite, nessa igreja, não importa quanto ele me ungir, e os que têm que ungir a vocês também. Jesus, ele tem que ungir vocês também. Jesus foi a sua própria cidade, muitas obras poderosas. Ele não pôde fazer devido à incredulidade deles, mas quando ele teve alguém que cria nele, uma mulher que lhe tocou o borde de a borda do seu manto, foi perfeitamente curada. Sim. Vocês gostariam de ver Jesus? Vejam. Por isso ele dizia, em uma porção no livro de citações, podem buscar, ele dizia, me dê uma igreja com uma igreja assim com poder, ou algo assim diz, ungida, e vocês verão que Deus fará algo assim, diz ali. Ou seja, vejam essa fé que essa mulher tinha, que tocou somente a borda do seu manto, e vejam, foi curada. E recordem que neste tempo final haverá essa cura completa, a que Deus nos dará, que é esse corpo eterno e glorificado. Mas isso tem uma forma de ser cumprido. Tem um mecanismo para que isso seja uma realidade. Tem que estar todos os elementos para que isso ocorra. Veja, ali estava quem deu essa cura a essa mulher. Ali estava a mulher doente. Ali estava essa fé nela. E ali estava esse movimento de que ela dizia, se eu somente conseguir tocar a borda do seu manto, vem? Ela tinha essa fé nesse que estava ali no meio deles. Fé baseada em uma promessa. Se somente tocar a borda da sua manta, do seu manto, vem? Vejam, ela estava baseada, sua fé em algo. E a fé que estará baseada nos escolhidos de Deus deste tempo final será na segunda vinda do Senhor com seus anjos. Será no cumprimento do sétimo selo sendo aberto ao público, sendo aberto aos escolhidos de Deus, sendo aberto as fátuas sendo aberto aos 144 mil, vejam, porque a terceira etapa é para todos esses grupos, impacta todos esses grupos, mas somente um é quem tem essa fé baseada nessa promessa aqui, vendo o cumprimento do sétimo selo. Eles dirão, somente tocando, ou seja, crendo no cumprimento dessa promessa, eu somente tocando, ou seja, olhando, vendo, eu sei que vou ser transformado. Porque assim foi na primeira vinda do Senhor. E nestes 2000 anos que transcorreram, quando houve esse tempo de misericórdia, na dispensação da graça, era preciso crer e tocar a borda da vestimenta, ou seja, do véu de carne em quem estava sendo cumprido o cumprimento da sua primeira vinda para poder nascer de novo, para poder obter esse corpo teofânico da sexta dimensão e assim estar seguros para obter assim com isso vida eterna. E também, para este tempo final, para obter esse corpo eterno e glorificado, temos também que crer no cumprimento do sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor.
Ahora, sigue diciendo, Agora, continua ahora, dizendo agora. sí, no importa, Não importa. vamos a ir un poquito antes, Vamos um pero cuando pouquinho él antes. tuvo a alguien, vamos a ver dónde nos quedamos Vamos aquí. ver onde paramos aqui. No importa cuánto él me unja. Não importa, vamos ler outra vez essa partezinha. Não importa quanto ele me ungir, ele tem que ungir a vocês também. Jesus foi à sua própria cidade, muitas obras poderosas ele não pôde fazer devido à incredulidade deles, mas quando ele teve alguém que cria, vejam, uma mulher que tocou a borda do seu manto, foi perfeitamente curada. Sim, vocês gostariam de ver Jesus? Agora, não importa como estiver vestido, qual for sua aparência, se essa vida dele está nele e no homem ou nas pessoas, fará as mesmas coisas que ele fez, porque ele prometeu. É esse o sinal do Messias agora para os últimos dias? Quantos o entendem bem? Levantem suas mãos e digam, eu entendo, eu o creio. E recordem que ali não importava essa condição que aquela mulher estava, a qual se aproximou de Jesus, a qual ele depois disse, vai e não peques mais. Teus pecados são perdoados, mas vai e não peques mais. Não importava a condição que ela tinha se aproximado de Jesus. Mas depois ele disse o que tinha que fazer. Não era questão de se aproximar dele e crer nele e seguir uma vida mundana e seguir uma vida pecaminosa. Era preciso seguir a diretriz e as instruções de Jesus naqueles dias. E isso é o mesmo para este tempo final, para este dia presente. Continua dizendo. Vamos ir um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem. Gostaríamos de ver Jesus? Na página. Um pouco mais adiante, porque aqui ele colocou. Na página, vamos ver aqui. Página 16 em diante, todas essas páginas, mas vamos ler somente uma porção aqui para não ler muito. Diz. Vamos ter que ler aqui uma parte mais para ter aqui o quadro. Vamos ter que ler aqui uma parte mais para ter o quadro do que vem falando o irmão Branham. Vamos ver aqui, diz, eu posso ver Simão, talvez o maior dos dois, se sentar ao lado do barco e dizer, ou seja, aí é Simão, é Pedro, dizer Andrés. Agora você sabe que ambos somos fariseus por razão de que seguimos o nosso ancião pai que era fariseu. E eu recordo, Andrés, que antes que meu pai morresse, quando eu ainda era um rapaz, um dia depois de que tínhamos pescado no mar todo dia, chegamos e papai tinha orado veementemente para que obtivéssemos peixes. E na última hora pescamos os peixes para a nossa comida para o dia seguinte. Eu posso ver como mamãe sempre estava de joelhos orando. Como confiávamos que Deus nos ajudará. Seguramente que sim, irmão Simão. Eu recordo isso muito bem. Responde Andrés. Bom, eu recordo, Simão, que meu pai me disse um dia, enquanto ele penteava meu cabelo para trás com os dedos da sua mão, e eu colocava minhas mãos sobre seus cabelos grisalhos, ele disse, Simão, meu filho, eu sempre desejei viver para ver o dia quando o nosso libertador, o Messias, vier. Há uma parte, vamos ver se consigo aqui rapidinho, onde o irmão William escreve algo. Vamos ver se conseguimos. Vamos ver se conseguimos. Aqui está nessa mensagem.
en el mensaje expectación, na mensagem él dice, expectativa, ele diz, Simeón, Simeão, um homem de grande reputação. Simeão era um ancião sábio. Porque eu lembrei, porque ali ele está falando de que o pai de Simão, ou seja, de Pedro, era ancião. Depois de... Vamos continuar lendo ali, mas recordei que tinha lido aqui também neste estudo, deste extrato que colocaram aqui, o de Simeão. Simeão, um homem de grande reputação. Simeão, um homem de grande reputação. Simeão era um ancião sábio e ele tinha uma grande reputação entre as pessoas. Se vocês alguma vez leram sua história, e ele era um homem honrável. E vocês poderiam imaginar um ancião ali, como quase de 80 e poucos anos de idade, dizendo, por onde quer que fosse. O irmão William escreve 70 a 80 anos. Bom, vocês sabem, eu não vou morrer até que eu veja o ungido do Senhor. E ele escreve o Messias, o ungido. Posso imaginar alguns dos rabinos dizendo, sabem que o pobre ancião é de dar pena, o ancião está um pouquinho fora de si. Nós estivemos esperando o Messias por 400 anos, desde o Éden. Desde o Éden, nosso povo esperou o Messias e aqui estamos no cativeiro romano. Tudo se fechou. Toda evidência de que essas coisas vão acontecer o exclui de nós. Nós estamos em escravidão. Nós nem sequer somos uma nação. Já não somos mais uma nação. Estamos desunidos da maneira que estamos sob o governo romano. E aqui, este ancião, com um pé no túmulo e com o outro quase nela, e ainda ele diz que ele vai ver o ungido do Senhor. Oh, eles poderiam dizer, que coisa, isso nunca acontecerá. Mas Simeão sabia que ia acontecer. Posso me imaginar algum dos rabinos jovens dizendo, bom, deixem em paz o ancião. Ele não causa dano a ninguém. Ele não aborrece ninguém. Mas ele anda aqui ao redor testificando a todos que ele vai fazer isso e que ele vai viver para ver a vinda do Messias. E assim, dessa maneira. Bom, Simeão, qual é tua razão? Por que dizes tal coisa como essa? O que te faz dizer? Quando Davi o esperava, quando Elias o esperava e os profetas de antigamente, nós estivemos esperando em cada era, e agora os dias dos milagres passaram e tudo está escuro. Faz 400 anos que tivemos um profeta Malaquias e você está aqui. Tu está dizendo que você não vai morrer até que vejas o Messias? Como você sabe que vai ser verdade? Porque me foi revelado pelo Espírito Santo. Aí está o fundamento dele. Isso deve ser o seu fundamento. Isso deve ser meu fundamento. Quando o Espírito Santo revela a nós, e é de acordo à palavra, não há nada que vai deter. Quando é revelado a vocês pelo Espírito Santo, e vocês olham aqui, e é uma promessa na palavra. Queria ler essa parte muito importante que nos fala ali de Simeão. Continua dizendo aqui onde nos detivemos. Nessa mensagem, gostaríamos de ver Jesus. Diz, mas estou me envelhecendo. Aqui está falando o pai de Simão. Diz, mas estou envelhecendo agora, assim que suponho que não serei capaz de vê-lo, Simão. Mas você é um rapazinho. Sem dúvida, tu verás em teu dia. Agora vai haver muita confusão. Agora vai haver muita confusão. Sempre há, Simão, justamente antes que o sobrenatural aconteça. Acontecerão muitas coisas falsas. Recordem que a vindicação final, a qual Deus estará mostrando ao mundo, nessa terceira etapa, na visão da grande carpa catedral, serão os milagres e maravilhas sendo manifestados.
lo cual ya para ese tiempo la iglesia novia estará o qual já para esse lista tempo a igreja noiva já estará pronta para ser raptada. Por esses dias estará ocorrendo a ressurreição e, consequentemente, o rapto. Mas quero que recordes isso, Simão, que quando vier o Messias fará o sinal do Messias, e tu o conhecerás pelo sinal. Recordem que o povo hebreu, eles olham os sinais e reconhecerão o cumprimento da vinda do Senhor, que para eles é a primeira, mas depois se explicará tudo o que ocorreu, e eles vão estar vendo porque estarão olhando e vendo uma manifestação grande do poder de Deus no meio da igreja do Senhor. Moisés assim disse, e escreve do lado, Messias e o sinal. Moisés assim disse, pois Moisés disse lá no capítulo de Deuteronômio, encontramos isso, ele disse que o Senhor, Deuteronômio 18:15, se vocês puderem anotar para ler, leiam o restante do capítulo. O Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu, virá acontecer que aquele que não ouvir este profeta será cortado dentre o povo, vês? Agora ele disse, agora recorda, Simão, talvez haja grandes pregadores dinâmicos que se levantarão, talvez haja grandes homens que se levantarão, mas recorde que como judeus sabemos que Deus está nos enviando um profeta Messias. E a razão? E agora, não tivemos um profeta por 400 anos desde Malaquias, mas quando o Messias vier, ele será um Deus profeta. O conheceremos a ele por isso. Agora não se esqueça disso, Simão. Agora ele disse, Andrés, você poderia dizer que esse é um grande homem, que ele pode manter as pessoas em suspenso, mas para mim, ele tem que ser um profeta. Por quê? Porque o Messias, eu te ouvi falar com relação a esse homem no deserto e os demais. De João. Ele talvez seja um profeta também, eu não sei. Mas este Messias será um Deus profeta. Ele será um profeta a mais. Ele será mais que profeta. Ele será um profeta e mais. Eu irei contigo algum dia. Eu posso imaginar ver Andrés, então, ir ao serviço para ouvir Jesus de Nazaré, ir ao culto para ouvir Jesus de Nazaré. E ele regressou a casa e contou a ele algumas coisas que aconteceram. Assim que no dia seguinte, talvez Simão decidiu que iria. E vocês recordam que a ele deu as chaves, ou seja, Simão, que é Pedro, a Pedro lhe deu as chaves. A Simão foi dado depois. Ele era um homem ignorante e não saiu de nenhum dos seminários, ele nem das escolas bíblicas. Das escolas bíblicas dele, ele nem sequer podia assinar seu próprio nome, Simão Pedro. A Bíblia diz que era vulgar e sem letras, ele escreve sem letras, mas eles o reconheciam que ele tinha estado com Jesus. Agora, essa é a coisa principal. Esse é o verdadeiro Pentecoste. Vem? Agora percebemos que ele foi lá e talvez acompanhou Andrés, e uma grande multidão de pessoas havia por onde quer que fosse. E tão pronto como ele viu o Senhor Jesus, se perguntava se ele era o Messias. Vejam, nós vamos perceber o que era o Messias. E tão rápido como ele entrou à presença do Messias, ele olhou a ele e disse, teu nome é Simão, e tu é filho de Jonas. Oh, irmãos, isso foi suficiente para ele. Não unicamente ele sabia quem ele era, ele conhecia esse ancião pai piedoso, quem tinha dito o que ele seria. Isso concluiu para sempre. Esse era o Messias, sim, Senhor. Se esse era o Messias ontem, se dando ele mesmo a conhecer, se revelando ele mesmo ao seu, esse é o mesmo. Esse é o Messias hoje em dia. Se revelando ele mesmo ao seu, recorde, ao seu. Vamos entrar nisso no momento. Agora, o que era isso? Havia muitos em pé ali, talvez que não entendiam isso. Mas Simão reconheceu, porque ele estava esperando esse tipo de pessoa. Ele foi guiado pelo Espírito. Ele reconheceu pela Escritura que esse era exatamente o Messias. Como o reconheceu Simão, ou seja, Pedro? O reconheceu pela Escritura.
Porque estava nas profecias que tinham falado os profetas nesse tempo. Ou seja, nesse tempo do Antigo Testamento. Ele não unicamente o conhecia, mas que conhecia seu pai. Ele os chamou ambos por seus nomes. E ele escreve o tipo de pessoa que seria o Messias. Ele os chamou ambos por seus nomes. Ou seja, aqui também, no fim do tempo, essa mesma voz estaria chamando, como chamou ali Lázaro, do sepulcro. Lázaro, vem para fora. Como Jó também lhe diz, então chamarás, e eu responderei. Os santos ouvirão a voz do Filho do Homem e se levantarão. Vem, sempre é um chamado a sair. E na ressurreição também ocorrerá da mesma maneira. E continua dizendo, nessa mesma mensagem um pouquinho mais adiante, diz, disse um deles, deixe-me dizer, estou na página, deve ser 18 e 19, desta mesma mensagem, gostaríamos de ver Jesus, que foi 8 de fevereiro de 1961, pregado pelo reverendo William Branham, diz, um deles disse, me deixe dizer, o pequeno concílio ministerial que está ali, na esquina, disse que é do diabo. Isso é exatamente correto, mas eles não podiam esconder dele. Ele percebeu seus pensamentos. Ele disse, vocês dizem isso contra mim, o Filho do Homem, e eu os perdoo por isso. Mas agora, para simplificar essa palavra, mas algum dia, o Espírito Santo virá e fará a mesma coisa. Uma palavra contra ele nunca será perdoado neste século nem no vindouro. O pecado imperdoável é chamar o Espírito de Deus, que está fazendo as obras messiânicas, como quem estava fazendo, como ele as estava fazendo, um espírito imundo, como um adivinho. Vejam, o pecado imperdoável é chamar o Espírito de Deus, que está fazendo as obras messiânicas, como ele as estava fazendo, um espírito imundo, como um adivinho. E ele escreve a blasfêmia contra o Espírito Santo e coloca igual, é chamar o Espírito Santo que está fazendo as obras, chamá-lo um espírito imundo ou um adivinho. Eles disseram, ele é Beelzebul, um adivinho. Ele está adivinhando os pensamentos das suas mentes. Ele tem telepatia mental. E ele pode adivinhar os pensamentos das suas mentes. É isso que ele está fazendo. Eles não puderam dizer que ele não estava fazendo porque ali estava diante do povo. Mas vejam esses homens que foram ordenados à vida. Ó, Deus, o nome deles é imortal hoje em dia. Eles estão em glória com Cristo. Ele escreve os ordenados à vida eterna. Eles reconheceram que era o Messias. Ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivente, o Rei de Israel. Ele disse, porque eu te disse isso, crês? Então vem comigo. Coisas maiores do que essas verás. Mas, porque ele creu. Agora, se esse foi o sinal do Messias ontem, e ele é o mesmo Messias hoje em dia, terá que ser a mesma coisa hoje, como foi ontem. Assim é como ele mesmo se revela à sua igreja. E ele escreve o sinal do Messias ontem e hoje, se revela à sua igreja. E na página 5 da mensagem Eu Sou, não temais. Veja o que diz aqui o reverendo William Branham. Diz,
Agora, quando Jesus esteve na terra, ele mesmo declarou ser o Messias. E João declarou que havia um sinal messiânico que o seguia. E o Antigo Testamento reclamou que haveria um sinal messiânico. E ele provou esse sinal messiânico ao povo, que ele era o Messias, da maneira que eles a reconheceram. Era porque ele era um Deus profeta. Moisés, quem eles tinham seguido, disse: o Senhor vosso Deus levantará profeta semelhante a mim. Sabemos disso e estamos conscientes disso. E entre os judeus e os samaritanos, ele mostrou este sinal. Mas certamente ele nunca o mostrou entre os gentios, porque nós éramos pagãos naqueles dias. Nossas pessoas o eram, os gentios, os romanos. Nós não estávamos buscando nenhum Messias. E o Messias unicamente aparece àqueles que o estão buscando. Dessa maneira, aparecerá por segunda vez aos que o esperam. Assim que nos convém nessa noite estar esperando por ele e vigiando por ele, para que não nos passe despercebido quando ele vier. E ele escreve: o Messias aparece unicamente àqueles que o estão buscando. E vejam aqui, no livro de citações, na página, vamos ver onde que se encontra. Vamos ver onde se encontra. Na página 78. Página 78. Parágrafo 671 diz: a luz brilha em escuridão e a escuridão não pôde compreender. Ele foi enviado aos seus e os seus não o receberam. Por quê? Por quê? Porque eles estavam tão organizados, estabelecidos no lavamento, na lavagem de panelas e caçarolas e tradições, que eles falharam em ver a palavra encarnada. E ele desenha uma estrela de Davi. Se repetiu outra vez. A história se repete constantemente. Vejam como é que ele mostra ali que ele aparece unicamente àqueles que estão buscando. Porque os que não estão esperando e buscando não vão receber, não vão ver. Estou buscando aqui um lugar. Vamos ver onde ele nos mostra. Na página 124. Na página 124. Diz. Parágrafo 1106. Parágrafo 1106.106. Agora Deus mesmo tem que se velar como ele prometeu em carne humana. Entendem? Deus tem que se velar em carne humana e colocar um véu espiritual sobre eles. Dizem: bom, eu sou isso e sou aquilo para falar às pessoas. E escreve Elias e Moisés. E escreve Deus para falar às pessoas, tem que se velar. E passamos já. Continuamos aqui na mensagem onde paramos. Da página 14 da mensagem. Uma vez mais, Senhor, continua dizendo do nosso irmão William. E a igreja, no tempo final, não se vai do aposento alto da era da pedra angular até que seja investida de poder do alto e sejam transformados todos os que irão a ser das bodas do Cordeiro. Portanto, assim como foi da primeira era, subiram a segunda era, da segunda subiu o Espírito Santo, a terceira, da terceira subiu a quarta, da quarta a quinta, da quinta a sexta, da sexta a sétima, e da sétima sobe a era da pedra angular. Porque aí é onde tem que estar no último dia para a grande vitória no amor divino, onde nos dará fé para sermos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro.
É aí donde sube onde en el día postrero. sobe no último dia. E E é aí onde se manifestará em toda a plenitude. sua plenitude. Será mostrado nesses dias do cumprimento da visão da carpa. Tudo o que ele estará fazendo, o qual e para o qual nos dará, nos abrirá as Escrituras e nos abrirá o entendimento para compreender. Quando é que nos abrirá as Escrituras? Quando nos abrirá o entendimento? Diz, será mostrado nesses dias do cumprimento da visão da carpa tudo o que ele estará fazendo, o qual e para o qual nos dará, nos abrirá as Escrituras e nos abrirá o entendimento para compreender. A Igreja do Senhor Jesus Cristo que sobe ao aposento alto da era da pedra angular é a que receberá esse poder para obter a grande vitória no amor divino contra Dagon e a idolatria de Dagon. Aí é onde Cristo obterá a grande vitória no amor divino para a sua igreja. Portanto, vamos um momentinho aqui à página 97 do livro de citações. E vamos ler ali algo. No parágrafo 800. Vamos ver aqui. 841 diz: ali estava Enoque. Eu vi Moisés regressar e Elias, e eles são mortos. Escreve Apocalipse 11, de 3 a 6. Mas agora Enoque foi transposto antes do tempo. Mas Enoque caminhou 500 anos diante de Deus e foi impecável. Assim que Moisés regressa para servir algum tempo mais. Ele e Elias. E ele escreve para colocar o povo à terra prometida do novo corpo e do milênio. Para que regressa? Regressam os ministérios de Moisés e de Elias para servir um tempo mais neste tempo final, para colocar o povo à terra prometida do novo corpo e do milênio. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Portanto, oramos sempre, Senhor, uma vez mais, Senhor, uma vez mais. A repetição de Sansão recobrando as forças, vindo o Espírito Santo a Sansão, porque tinha se afastado de Sansão, assim como se afasta da igreja em cada era, quando a igreja se afasta dele. Então passa a outra etapa, a outra era, em algum momento. Assim também como foi no dia de Pentecoste, que subiram ao aposento alto para serem investidos de poder do alto por meio do Espírito Santo. Subimos ao lugar prometido para esperar e receber o poder do alto. Ser investidos dessa dupla porção de poder do alto para receber de poder do alto, receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. Vejam essa promessa do regresso desses ministérios de Moisés e Elias é para colocar o povo na terra prometida do novo corpo e do milênio. E onde estaremos esperando que essa promessa se cumpra? Na era de pedra angular, no aposento alto. E não vamos nos mover daí até que Deus cumpra essa promessa. Como ele disse ali, na citação que lemos no princípio do livro das 70 semanas de Daniel, a igreja fugirá para a pedra angular. Ou seja, com a segunda vinda do Senhor, que é a pedra angular deste tempo final. Foi para mim um grande privilégio e uma bênção poder enviar esta mensagem, essas palavras, com essas porções das mensagens do reverendo William Branham e da mensagem do Dr. William Soto Santiago a todos e cada um de vocês que me escutam nesta ocasião. Neste tema,
as profecias do arcanjo Gabriel e seu cumprimento. Que Deus os abençoe grandemente e foram dias de grande bênção, de grandíssima bênção. Já estarão vendo nesses dias tudo o que esteve ocorrendo nesses dias passados, o qual eu já tinha dito, faz como 3 ou 4 semanas atrás, que estivessem atentos a esses dias, porque seriam dias importantes, e assim foi. Foram dias muito, mas muito importantes. Assim que estejam atentos nessas próximas atividades. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continue passando um dia cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial.